Você já parou para imaginar como seria o mundo antes da maior catástrofe que a Terra já presenciou? Imagine um planeta completamente diferente, onde as pessoas viviam por séculos, onde criaturas gigantes vagavam livremente e onde o céu escondia um segredo capaz de mudar o destino da humanidade. Hoje, vamos juntos desvendar todos os detalhes do dilúvio bíblico. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a história da humanidade, da fé e do nosso próprio futuro. Antes que as águas cobrirem a terra e que a história da humanidade fosse reescrita, existia um mundo que poucos imaginam. Era uma era marcada pela longevidade e por um ambiente incrivelmente diferente do que conhecemos hoje. A Bíblia nos conta que pessoas como Adão viveram 930 anos, Matusalém 969 anos e Noé, o protagonista do nosso episódio, 950 anos. Mas o que fazia essa longevidade possível? Muitos estudiosos creem que existia uma espécie de manto de vapor que circundava a Terra, protegendo-a da radiação solar, mantendo um clima estável e úmido e proporcionando condições ideais para a vida se prolongar. Além disso, o mundo era povoado por criaturas misteriosas, conhecidas como Nefilins. A Bíblia relata em Gênesis 6 que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, e dessa união nasceram esses seres gigantes e poderosos. Existem debates intensos sobre quem seriam esses filhos de Deus. Muitos acreditam que seriam anjos caídos, outros defendem que seriam descendentes de linhagens humanas específicas. O que se sabe é que a Terra estava cheia de violência, corrupção e idolatria. Era uma civilização avançada para sua época, com cidades, agricultura e tecnologia rudimentar. Mas o orgulho, o pecado e a maldade haviam dominado os corações humanos. Famílias destruídas, exploração, injustiça e um completo afastamento de Deus marcavam a sociedade. E foi nesse cenário sombrio que Deus tomou uma decisão drástica. Dentre toda essa humanidade corrompida, um homem se destacou: Noé. A Bíblia o descreve como justo, íntegro entre seus contemporâneos e alguém que andava com Deus. Foi a esse homem que Deus revelou seu plano: destruir o mundo pela água, mas oferecer uma chance de recomeço. As instruções foram claras e detalhadas: construir uma arca de madeira de gófer, revestida de betume por dentro e por fora, com compartimentos para abrigar animais de todas as espécies e suprimentos para sua sobrevivência. As dimensões impressionavam: cerca de 135 metros. Detalhes curiosos dessa construção despertam a atenção até hoje. Como Noé organizou o espaço interno? Como garantiu alimento para tantos animais? E mais, de onde vieram os animais de terras distantes? A Bíblia revela que Deus, em sua soberania, enviou os animais, conduzindo cada espécie até a arca. É um detalhe que impressiona. A natureza obedecendo ao Criador, enquanto os homens ignoravam os alertas. Finalmente, chegou o dia. Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles entrassem na arca, junto com representantes de todas as espécies animais. E então, algo extraordinário aconteceu. Foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca. O céu, até então guardado por aquele manto protetor, se rompeu. As fontes do grande abismo se abriram, e a chuva caiu como nunca antes. Durante 40 dias e 40 noites, as águas caíram sem cessar. Rios transbordaram, mares avançaram e montanhas foram encobertas.
Tudo o que respirava, que vivia sobre a terra, pereceu. Imagine as pessoas, outrora zombando de Noé, agora apavoradas, procurando abrigo. Mas era tarde, a arca estava selada, o juízo divino havia começado. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o som das águas e dos ventos. O mundo como conheciam havia desaparecido e apenas a fé o sustentava em meio ao caos. Após o dilúvio, as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. Imagine o isolamento, o desconhecido, a incerteza. Não havia horizonte, apenas água por todos os lados. Mas Deus, em sua fidelidade, não se esqueceu de Noé. Um vento começou a soprar e as águas lentamente começaram a baixar. Após meses à deriva, a arca repousou sobre o Monte Ararat, uma montanha localizada na atual Turquia. Noé, cauteloso, enviou um corvo que ia e voltava. Depois, uma pomba, que retornou sem encontrar lugar para pousar. Após 7 dias, a pomba foi enviada novamente e desta vez voltou com um ramo de oliveira. A Torre de Babel não era apenas uma obra arquitetônica, mas um símbolo de autossuficiência e rebeldia. Façamos para nós um nome, diziam eles, desafiando o Criador. Deus, ao ver essa arrogância, decidiu intervir de forma singular. Confundiu as línguas. De repente, ninguém mais se entendia. O caos tomou conta do canteiro de obras e o projeto foi abandonado. Esse episódio explica a origem das diferentes línguas e culturas, além de ser um lembrete poderoso de que o orgulho humano sempre terá limites impostos pelo Criador. Após a dispersão da Torre de Babel, os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo, formando as primeiras civilizações conhecidas. Egípcios, sumérios, cananeus, persas, todos de alguma forma, remontam suas origens aos filhos de Noé. Mas com o avanço das civilizações, veio também o afastamento espiritual. As culturas desenvolveram-se, mas os valores e o conhecimento do Deus verdadeiro se perderam em meio a idolatrias e superstições. Mesmo assim, Deus não abandonou a humanidade. Em meio ao caos, ele chamou o homem, Abraão. A partir dele, Deus iniciaria uma nova história, uma nova promessa, um plano de redenção para todos os povos. E agora chegamos a uma parte crucial desse vídeo. O que o dilúvio e os eventos pós-diluvianos nos ensinam sobre o presente e o futuro. Jesus, em Mateus 24, versículos 37, afirmou: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Que o mundo antes do dilúvio estava corrompido, entregue à violência, ao materialismo e ao desprezo pelas coisas de Deus, exatamente como vemos hoje. As Escrituras apontam que assim como houve um juízo através das águas, haverá um juízo final, desta vez pelo fogo. Mas assim como Noé encontrou graça aos olhos de Deus e foi salvo, também hoje há um caminho de salvação disponível: Jesus Cristo. O arco-íris continua sendo um lembrete. Deus é justo, mas também é misericordioso. E o convite para recomeçar permanece aberto. O dilúvio, mais do que um evento histórico, é um marco simbólico. Representa o juízo de Deus, mas também a sua graça. A arca simboliza a salvação em Cristo, as águas, a purificação, o arco-íris, a esperança. Cada detalhe carrega uma mensagem atemporal. A arca só tinha uma porta, e assim também Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, versículo 9. Assim,
A história do dilúvio ecoa até hoje como um chamado à reflexão, à transformação e à busca por um relacionamento genuíno. Embora os detalhes variem, o padrão é o mesmo. Uma civilização corrompida, um homem justo avisado por Deus ou deuses, a construção de um barco, a destruição por águas e um recomeço. Isso reforça a ideia de que o dilúvio deixou marcas profundas na memória coletiva da humanidade. Essas tradições não anulam o relato bíblico, pelo contrário, corroboram a existência de um evento global ou de proporções tão dramáticas que se espalharam entre os povos. Do ponto de vista teológico, o dilúvio representa muito mais do que um juízo temporal. Ele é um prenúncio do plano de salvação, uma prévia da purificação final e uma prova do caráter justo e ao mesmo tempo gracioso de Deus. Os estudiosos cristãos veem na arca uma representação da igreja, o lugar de refúgio para os que creem. Assim como Noé entrou na arca pela fé, nós somos convidados a entrar no refúgio em Cristo. Além disso, o arco-íris segue sendo uma lembrança diária de que Deus mantém suas promessas. Mesmo em meio ao caos e às catástrofes que vemos hoje, existe esperança, existe um plano, e o Criador está no controle. Muitos cientistas e historiadores debatem o dilúvio sob a ótica geológica e arqueológica. Alguns acreditam em uma inundação local de proporções gigantescas, como o transbordamento do Mar Negro há milhares de anos. Outros buscam indícios de um dilúvio global. Apesar dos pontos de vista divergentes, a ciência moderna continua a se surpreender com evidências de catástrofes aquáticas antigas, fósseis marinhos em regiões montanhosas e camadas sedimentares que sugerem eventos abruptos. A ciência e a fé, embora por vezes em lados opostos, encontram pontos de diálogo, demonstrando que a busca pela verdade deve ser feita com respeito, curiosidade e mente aberta. O dilúvio continua inspirando filmes, séries, livros e debates acadêmicos. A narrativa ultrapassou os limites religiosos e se tornou parte do imaginário coletivo. Produções cinematográficas retratam o drama da destruição e o poder da esperança. Discussões em universidades abordam o tema sob o viés antropológico e científico. E, nas igrejas, a história continua sendo contada como um alerta e um convite à reflexão. A pergunta permanece: estamos ouvindo os alertas ou ignorando-os, como fizeram as pessoas no tempo de Noé? O dilúvio também pode ser interpretado sob a ótica psicológica. Ele representa as crises, as perdas e as catástrofes pessoais que todos enfrentamos. Assim como as águas cobriram tudo, às vezes sentimos que nossa vida foi inundada por problemas, mas a história de Noé nos ensina que, mesmo em meio... O arco-íris é o lembrete de que, após toda dor, a luz, a renovação, além da dimensão espiritual e pessoal. O dilúvio nos faz refletir sobre o coletivo. Vivemos em uma era marcada por crises ambientais, enchentes, mudanças climáticas, degradação dos recursos naturais. O planeta dá sinais de esgotamento e o ser humano precisa assumir sua responsabilidade. O dilúvio foi o ápice da destruição, mas também o ponto de recomeço. Hoje, temos o privilégio e o dever de preservar o que nos foi confiado. Cuidar da criação, agir com consciência ambiental e pensar no próximo é, de certa forma, ouvir o alerta do passado e construir um futuro sustentável. Agora que você conhece cada detalhe dessa impressionante história, a pergunta que fica é: estamos preparados para ouvir os alertas que Deus continua nos dando? O dilúvio não foi apenas uma punição, mas um convite ao arrependimento, à renovação e à esperança. E você? Qual lição leva dessa história? Se esse conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se no canal,
Deixe seu like e compartilhe com quem você ama. No próximo vídeo, vamos explorar outro mistério bíblico que pode transformar sua visão sobre o mundo. Até lá, e que Deus te abençoe.